Tudo bem? Eu sou o Matheus Oliveira e hoje, junto com o Guilherme, o João e o Matheus Sávio, nós vamos explicar os arrendamentos na contabilidade de uma forma simples, baseado no áudio do Spotify do blog de Conte, gravado pelo Alexandre Gonzalez, nomeado Arrendamentos Ciclo 4. Bom, mas o que é um arrendamento? Aqui a gente dividiu em dois tipos, a definição geral e a definição usada na contabilidade. Em geral, ele é um contrato pelo qual uma pessoa concede à outra o direito de usar um bem, pode ser um veículo, um imóvel, um equipamento, por meio de um pagamento periódico em um determinado período de tempo. Já na contabilidade, ele é tratado como uma forma de financiar o uso de um ativo, porque o arrendatário ele vai reconhecer no balanço um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento. Alguns exemplos que podemos citar são o arrendamento de terras para plantio, o leasing de um veículo, por exemplo, a cedência de um ponto comercial, a concessão de direitos de propriedade intelectual para produção, entre outros. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o funcionamento dos arrendamentos. Os arrendamentos eles eram divididos em dois tipos: os arrendamentos operacionais e os financeiros. E a diferenciação entre esses dois tipos se dava justamente pela finalidade do uso. Quando havia, quando havia a intenção final de compra do ativo, ele se tratava de um arrendamento financeiro. E quando não havia essa intenção final de compra, apenas no uso intermediário do bem, se tratava de um arrendamento operacional. A contabilização dos arrendamentos financeiros se dava como se ele fosse um ativo imobilizado, funcionava como uma espécie de compra financiada, enquanto a contabilização dos operacionais era feita como se fosse o pagamento de um aluguel. Um exemplo de um arrendamento financeiro seria quando uma empresa escolhe, emplaca e assegura o veículo com a intenção de compra, tentando integrar esse veículo de fato à frota. Enquanto em um arrendamento operacional, seria apenas feito o aluguel da frota de veículos, sem necessidade do emplacamento e da asseguração desses veículos. Porém, devido à mudança ocorrida na CPC 06R2, a diferenciação entre os arrendamentos financeiros e operacionais deixou de existir, e a partir disso, os arrendamentos passaram a ser considerados todos da mesma forma pela contabilidade. A estrutura atual na qual eles são considerados seria semelhante à de um empréstimo pré-fixado, no qual o passivo seria o equivalente ao valor total das parcelas, o valor nominal. O ativo seria o equivalente ao valor presente das parcelas, o valor que já foi descontado, o valor já pago, e a conta redutora seriam os encargos financeiros a transcorrer, a diferença entre o valor nominal e o valor já descontado. Bom, após a contextualização feita no slide passado sobre as mudanças que a CPC 06R2 proporcionou na forma de contabilizarmos o arrendamento, como podemos fazer isso agora? Pensando que tanto o arrendamento operacional quanto o arrendamento financeiro se juntaram, como contabilizaremos isso dentro do balanço patrimonial e dentro da DRE? Bom, no balanço patrimonial, contabilizaremos no ativo como o valor presente do ativo, ou seja, o direito de uso daquele produto que adquirimos com o arrendamento. E no passivo, iremos contabilizar o passivo de arrendamento, ou seja, a obrigação financeira, que é o que você se comprometeu a pagar para você utilizar daquele produto do seu arrendamento. Já da demonstração do resultado do exercício, ou seja, a nossa DRE, como despesa financeira, devemos contabilizar os juros desse arrendamento. E além dos juros, devemos contabilizar a despesa com a depreciação do material que está sendo utilizado, que acontece a cada mês, a cada ano e etc. Além disso, é importante ressaltar que as despesas já citadas previamente, como a de juros e a de depreciação, são contabilizadas no passivo, para assim o passivo conseguir se igualar com o ativo. Agora, falando mais especificamente sobre o valor presente, é importante falar como que ele é construído. Bom, para conseguirmos chegar no valor presente, é importante falar sobre a taxa implícita, que junto com a taxa incremental formam o valor presente. A taxa implícita são valores pré-fixados antes no contrato do arrendamento. E a taxa incremental, que é mais difícil de encontrar e principalmente é encontrada quando não há intenção de compra, é a taxa que você pagaria para obter esses recursos, para liquidar à vista esse contrato. Bom, para tornar tudo isso ainda mais claro e mais didático, vamos trazer um exemplo numérico.
Vamos supor um produtor rural no interior do Brasil que deseja expandir a sua produção em 10 hectares durante 5 anos. Então, ele faz um arrendamento de R$ 8.000 por ano durante 5 anos, tendo um total nominal de 40 mil. Porém, pela CPC 06, devemos trazer esse valor a valor presente, tendo um ativo de direito de uso de 34 mil. Ainda teremos os encargos a transcorrer, que são os juros futuros, que será no valor de 6 mil. Por fim, a taxa de desconto implícita será de 5,67%. Uma boa forma de começar a resolver esse exercício é fazendo uma tabela de amortização, para entender como o valor de 8 mil se divide a cada ano. No começo, é possível notar que o valor dos juros é alto, pois ainda não foi amortizado nenhum valor, tendo juros de 1.929,12 no primeiro ano, 1.584,66 no segundo ano e de apenas 429,54 no último ano. Porém, é possível notar que o valor que sai do caixa todo ano é o mesmo, que é de 8 mil, em razão dos juros irem diminuindo ao longo dos anos, porém a amortização ia aumentando ao longo dos últimos anos. Assim, todo ano o valor que sai do caixa é de 8 mil. Bom, por fim, como registramos tudo que foi dito no balanço patrimonial, utilizando o mesmo exemplo da fazenda? Para começar, temos que contabilizar no ativo o ativo de direito de uso, que nesse exemplo seria 34 mil. Já no passivo, temos que contabilizar os arrendamentos a pagar, que serão 40 mil no exemplo, e descontar os encargos a transcorrer, que seriam os juros do arrendamento, que são 6 mil no exemplo. Já na DRE, tanto a receita quanto a CMV e o lucro bruto seguem inalterados. Já nas despesas operacionais, temos que descontar a depreciação do uso do direito de uso, que seria 6.800 no exemplo. Pegamos o ativo de direito de uso e dividimos por 5 anos e obtemos ela. Com isso, temos o EBIT e após isso descontamos as despesas financeiras, que seriam os juros do arrendamento, obtendo o LAER. Por fim, temos que contabilizar na DFC, na área de atividade de financiamento, o pagamento de parcelas do principal de juros. Muito obrigado pela atenção. Espero que todos tenham entendido sobre esse conceito tão importante na contabilidade, que é os arrendamentos, e que tenham absorvido o conhecimento. Ficamos à disposição caso tenham dúvidas e muito obrigado por dedicarem um tempo à nossa aula.